Nós vamos fazer uma oração agora de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelo teu amor sobre nossas vidas. Nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que ganhamos, ó Deus, com o suor do nosso rosto, é parte da tua graça, é favor do Senhor. O Senhor nos dá as oportunidades, o Senhor abre a porta e nós devolvemos um pouco a Deus do muito que o Senhor nos dá. Nós queremos te agradecer por tudo isso e também nós queremos neste momento pedir a bênção do Senhor sobre aquele que vai pregar, vai ministrar a palavra, que fale aos nossos corações, que a tua palavra seja exaltada e o teu nome glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E hoje quem vai trazer a mensagem é o presbítero Sebastião, então convido o presbítero a tomar a palavra. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Privilégio poder, nesta manhã tão linda, né? Neste dia que o Senhor fez, para que dele... Estou com um problema de memória também, Well. Está passando para mim. Para que dele nos lembrássemos e nos alegrássemos. Pois este é o dia que o Senhor nos deu, para que dele nos lembrássemos e nos alegrássemos. Então, uma alegria e um privilégio poder compartilhar a palavra com os irmãos nesta manhã. Algum tempo atrás, ou há muito tempo atrás, eu li uma obra que é um clássico da pregação, que é Pregação e Pregadores, do reverendo Martyn Lloyd-Jones. Eu sempre cito ele para os irmãos, porque eu tenho ele como uma referência, como pregador, como teólogo, como homem de Deus, que em sua longa vida só glorificou a Deus e honrou o nome do Evangelho. E nesse livro sobre a prática da pregação, Lloyd-Jones diz que existe um elemento muito forte para o pregador, que é o elemento do fardo. Ele diz assim, que nós temos uma tarefa maior que as nossas competências, uma tarefa maior que as nossas forças. O Senhor nos chama e nos convoca para fazermos algo que somos totalmente incapacitados, porque a tarefa da pregação é maior do que aquilo que nós podemos realizar. Mas existem fatores que minimizam essa dificuldade. Quando nós começamos a conhecer melhor a nossa igreja, olhar para o rosto de vocês, saber o nome de vocês, conhecer o jeito de vocês, ter um pouco mais de intimidade, isto torna a nossa tarefa um pouco mais fácil. Porque, como nos ensina outro grande ícone da igreja cristã, John Stott, que tão importante quanto o conteúdo daquilo que nós falamos, é para quem nós pregamos. Daí ele vai falar de fidelidade às Sagradas Escrituras, mas sensibilidade, né? Pregamos para irmãos que têm problemas, dificuldades, sofrimentos, como o nosso pastor nos lembrou aqui do sofrimento da nossa irmã Olívia. Temos todos os dias orado por ela para que o Senhor minimize o seu sofrimento, para que o Senhor cuide dela. Então, a mensagem do Senhor não é pregada no vazio ou no vácuo, mas é para uma comunidade de fé. Então, sinto já preparando a mensagem, já vislumbrando o rosto de vocês, um pouco de vocês, isso facilita muito o nosso trabalho. Dito isso, nós temos pregado sobre o tema geral, olhe para cima, uma alusão ao filme Não Olhe para Cima. Nós, como cristãos, temos os nossos pés aqui na terra, mas os nossos olhos e o nosso coração nos céus, vivendo na terra com perspectivas eternas. O pastor citou algumas vezes C.S. Lewis, quando ele afirma que os irmãos do passado, que mais pensaram e anelaram pela eternidade, foram os irmãos mais efetivos no aqui e no agora. Então essa é a ideia da mensagem. Nosso coração na eternidade,
mas produzindo frutos de justiça no aqui e no agora. E o tema da nossa mensagem nesta manhã é o amor, o testemunho superlativo de que você pertence a Cristo. O amor, não uma abstração, não um sentimento, não um emoji, mas atitudes concretas na direção daqueles que carecem do nosso cuidado. Texto de 1 João, capítulo 3, versículos de 11 a 18. Nós estamos expondo esta epístola, a primeira epístola de João, de maneira expositiva. Existem fatores que facilitam a nossa mensagem, o nosso fardo, e existem fatores que não. O desafio de expor expositivamente as Escrituras é um desses. Um desafio pregar todo o conselho de Deus, toda a mensagem de Deus. 1 João 3, 11 a 18, assim nos diz o texto sagrado: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Esta é a mensagem que a Igreja de Cristo tem ouvido desde o princípio. E qual é essa mensagem? Qual mensagem é essa? Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por quê? E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. João apresenta a realidade de Gênesis, do reino de Deus, do Espírito do Senhor, do reino das trevas, do espírito da apostasia em Abel e Caim. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não se admirem, porque o mundo nos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Pela manhã já estudamos com o nosso irmão Guilherme a morte espiritual, estar à parte de Deus, fora da aliança. Quem odeia seu irmão é assassino. Num tempo de politicamente correto, ao lermos as Sagradas Escrituras, os irmãos, os apóstolos, eles tinham ousadia de colocarem as coisas como elas são, definirem a realidade como elas são. Aquele que odeia o seu irmão, o que é? Assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver toda a atenção aqui nesse versículo 17, meus irmãos, dificílimo de ser lido. Dificílimo. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Se nós temos os recursos, se nós vemos a necessidade e se nós não fazemos nada, a pergunta de João é: como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? E João finaliza, sem aliviar, sem tergiversar, sem enrolar, sem dourar a pílula. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, Tua palavra aberta, Senhor, Tua palavra lida, e nós, como povo da aliança, aguardando que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Numa manhã de domingo tão linda, Senhor, rogamos a Ti, que Tu venhas a trazer a instrução que tanto precisamos, para que, como comunidade daqueles que são chamados a amar, possamos de fato e de verdade estarmos encarnando esta realidade em nossas vidas.
que a nossa comunidade, que a nossa igreja seja reconhecida em nossa cidade como a comunidade daqueles que amam uns aos outros, daqueles que cuidam uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus, que esta seja a marca, o nosso testemunho enquanto comunidade de fé. Rogamos que o Senhor mesmo nos capacite para compreender a Tua palavra. Dependemos tão somente do Senhor. Dependemos tão somente da ação do Teu Santo Espírito que falou ao coração de João, que falou ao coração da igreja em sua história, e que agora rogamos que fale também aos nossos corações. Media, Senhor, Tua palavra através do Teu servo. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo João, meus irmãos, a tratar da questão do pecado, vimos isso no domingo passado, domingo à noite, e como os cristãos em Cristo têm condições de ter uma vida de santidade e de vitória sobre o pecado. Então, João nos ensinou já, domingo passado à noite aprendemos isso, que é possível sim vencermos o pecado, é possível sim termos uma vida pronta para nos santificarmos diante de Deus. Sim, é possível ter uma vida que glorifique a Deus. Sim, é possível caminhar mesmo com as nossas fragilidades e mesmo com o pecado que tenazmente nos assedia. É possível sim vivermos o Evangelho do Senhor Jesus de maneira intensa, de maneira integral, de maneira real, de maneira vivencial, de maneira encarnacional. Aprendemos isso domingo passado, um anelo no nosso coração. Mas após isso, João fala assim: vocês já estão prontos, vocês já têm condições de, vocês não têm desculpa para. Então João relembra os irmãos do modelo comunitário, no modelo fraterno de relacionamento estabelecido por Jesus. E aqui, meus irmãos, há o amor. João nos diz: o amor é a forma escolhida por Cristo para que os seus discípulos fossem reconhecidos. Não cabe questionamento, não cabe dúvida, não cabe nada. O próprio Senhor Jesus estabeleceu o quê? Que o amor é a forma para que seus discípulos fossem reconhecidos. A nossa identidade enquanto discípulos de Cristo é esta, o amor. Um novo mandamento lhes dou, diz o Senhor Jesus: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. É Jesus que estabelece esse padrão. É Jesus que estabelece esse modus operandi. É Jesus que estabelece a forma pela qual nós, enquanto discípulos do Senhor Jesus, seríamos conhecidos. Amem-se uns aos outros. E Ele estabelece o padrão: como eu vos amei. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos. Quando o Senhor, após a sua ressurreição, Ele envia a igreja com esta missão de serem reconhecidos como aqueles que amavam. Foi por isso, meus irmãos, foi por isso que a igreja cresceu, foi por isso que a igreja se espalhou, foi por isso que a perseguição se tornou inócua, porque os discípulos de Cristo amaram-se uns aos outros, reciprocidade no cuidado, e enquanto isso, pessoas iam se juntando aos discípulos por causa do amor. João reafirma este princípio na passagem que lemos. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Versículo 11. O Evangelho, meus irmãos, é a narrativa da encarnação do amor de Deus para com a humanidade. E a cruz é o ápice desse amor, por Jesus não apenas morre, Ele morre por amor aos seus, Ele morre para nos salvar. Aprendemos isso em nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Em Cristo há uma mudança radical no conceito sobre o amor. Jesus apresenta uma nova forma de se amar.
ele não é mais egoísta, o amor não é egoísta e nem platônico, mas o amor, ele é encarnacional, ele é vivencial. Meus queridos irmãos, vivemos numa cultura pós-moderna, e para nossa tristeza, vivemos numa realidade pós-cristã. O amor, meus irmãos, foi reduzido a um sentimento, uma abstração, como eu já disse. O amor se tornou um like. O amor se tornou um emoji. A marca característica dos nossos dias é o egoísmo. Somos de uma geração que prefere ter um pet a ter um filho. Pet, um cachorrinho de estimação. Eu gosto do Big, sabe, meus irmãos? Eu tenho um Shih Tzu. A Carol tem um Shih Tzu. Chama Big. Na nossa família, todos os cães se chamam Big. Desde o primeiro Big, lá dos anos 70. Diz a Carol que a gente vai encerrar os Bigs da casa. Mas eu gosto de um Big, de um pet. Claro que eu gosto. Faz bem para a gente. Fez bem para a Carol. Mas a humanidade diminuiu. Uma humanidade que prefere ter um pet a ter um filho, ela diminuiu. E os cristãos não perceberam isso. A humanidade diminuiu, nós não se apercebemos dessa realidade. Porque muitos vivem uma espiritualidade blasé. Explico? Uma espiritualidade que nada os afeta. Esta manhã, Guilherme falando sobre a ressurreição de Cristo. Nós, como discípulos, ficamos assim, sem palavras, diante do amor de Deus na cruz do Calvário. Lembramos da Páscoa, lembramos do sacrifício dos primogênitos, lembramos do Cordeiro Pascal, lembramos do sangue aspergido nos umbrais, lembramos do livramento que o Senhor deu ao povo de Israel, lembramos que esse mesmo livramento será para conosco. Ficamos assim tomados de uma alegria, de um senso de respeito diante do Senhor. Mas vivemos em dias de uma espiritualidade blasé. Você vai à igreja? Ah, não sei. Como é que está a sua vida devocional? Ah, mais ou menos. E daí, como é que está a santidade? Ah, você sabe como que é, né? Vivemos em dias difíceis. Temos uma desculpa para tudo. Nada nos afeta. Nada nos afeta. Diante do Evangelho, diante da palavra, diante do amor de Deus que excede a toda a compreensão, insensibilidade. O El citou esses dias e eu recito novamente. Se nós lêssemos novamente o célebre sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, muitas comunidades iriam ouvir esse sermão, que diz a história, os irmãos se agarravam nos bancos com medo de ser tragados pelo inferno. Iriam sair de suas comunidades pensando assim, num domingo como esse, dia quente, hein? O que está bom para a gente comer hoje? Dia está quente, hein? Uma comida mais leve, né? Para quem gosta, por exemplo, que não vem à noite, de repente um suco bem gelado. E assim a gente pensa, por quê? A humanidade diminuiu e a espiritualidade cristã hoje tem essa vibe blasé. João sabe das dificuldades dos irmãos se manterem firmes no caminho estreito e na missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Os cristãos só serão exitosos nisto, meus irmãos, se mantiverem firmes neste caminho, como nos diz o apóstolo Paulo, neste caminho sobremodo excelente. E uma palavra de alerta muito importante, meus irmãos. O reverendo Kevin Van Hooser vai nos trazer uma palavra de alerta. Os cristãos, prestem bem atenção, os cristãos devem fazer somente as alegações da verdade que estejam dispostos a sustentar com a vida. Os cristãos devem fazer somente as alegações da verdade que estejam dispostos a sustentar com a vida. Vamos falar de amor. Nós só devemos falar de amor. Nós só devemos pregar o amor se nós estejamos dispostos a quê? A sustentar isso com as nossas vidas. Se o meu irmão está com necessidade, eu estou pronto a ajudá-lo. Mas é 4 da manhã, não tem problema. Não tem problema. Mas não tenho tempo, não tem problema. Se você não está disposto a sustentar esta verdade com a vida, não faça
essa declaração. Dito isto, só na introdução, o que nós podemos aprender com a exposição do texto lido? Em primeiro lugar, o ambiente em que testemunhamos o amor de Deus é hostil ao Evangelho. É isto que João está falando à comunidade dos discípulos. E é isto que a palavra de Deus está falando para nós nesta manhã. O ambiente em que nós vivemos, o ambiente em que nós testemunhamos o amor de Deus é hostil ao Evangelho. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não podemos perder de vista essa realidade já anunciada por Jesus e aos apóstolos em diversas ocasiões. Eu quero citar alguns versículos para vocês. Mateus 5, 10 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Qual é a nossa resposta a essa realidade? Lamento. O Senhor Jesus falou: não, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Olhando para cima. O sofrimento no aqui e agora. Mas olhando para o céu, o que nós temos? A recompensa de vocês está onde? Nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos queridos, em nome de Jesus, nós, como povo da aliança, vivendo num ambiente hostil, não podemos praticar uma espiritualidade blasé. Não podemos. Não podemos praticar uma espiritualidade do politicamente correto. O pastor tem enfatizado isso aqui para nós, nos ensinado. Pecado, meus irmãos, é pecado. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Então nós temos que ter isso firme em nossos corações. Nós temos que viver como discípulos de Cristo. E a prova disso é o sofrimento. O Novo Testamento chama isso de martírio, de testemunho. Quando eu e você, como estrangeiros residentes na cidade dos homens, vivemos uma vida que glorifique a Deus, nós não podemos viver uma vida sem enfrentamento. Nós não podemos viver uma vida sem lutas. Penso nos jovens hoje. Dia desse tive uma prosa cabia nas redes sociais, testemunhando o Evangelho. Eu falei para eles: isso é uma selva, é um ambiente hostil, mas é o ambiente que os nossos jovens têm que enfrentar para compartilhar o Evangelho. O Senhor nos deu esse meio, por isso que os nossos jovens têm que estar preparados para essa realidade, para esse ambiente hostil. Nos meus tempos de escola, era escola esse ambiente hostil, a faculdade era esse ambiente hostil, onde falar que era cristão era algo piegas, coisa de ignorante, coisa de gente iletrada. Lá era o ambiente hostil. Quando nós vivíamos como jovem a vida, a santidade era uma dificuldade, era um ambiente hostil. Mas hoje são outros os desafios. Por isso, meus irmãos, se a gente estiver vivendo tranquilo, tem coisa errada na nossa vida. Tem coisa errada. Dia após dia, nós somos confrontados. Dia após dia, nossa ética é posta em dúvida. Dia após dia, os nossos valores são postos em dúvida. Dia após dia, a nossa esperança é posta em dúvida. Por isso que a nossa esperança está nos céus. Pedro também vai nos ajudar nisso. Não muito. Se vocês são insultados por causa de Cristo, felizes vocês são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Contudo, se você sofre como cristão, se você sofre por conta do testemunho, porque se você sofre por causa dos atos de justiça, por causa da sua ética, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 14 e 16. João nos leva, portanto, meus irmãos, ao relato de Gênesis e do primeiro homicídio para exemplificar o sentimento daqueles que não são do Senhor.
daqueles que têm o espírito da apostasia. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. O escritor sagrado é claro. Caim pertencia a quem? Ao maligno. E matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Por que nós temos que ser perseguidos por causa da justiça? Porque as nossas obras são obras justas. Porque a nossa ética é a ética do reino de Deus. A nossa ética é a ética dos 10 mandamentos. A nossa ética está aplicada no Sermão do Monte. E quando nós vivemos essa realidade de justiça no nosso trabalho, nas nossas interações sociais, nós temos que necessariamente ser perseguidos. Esse é o paradoxo da vida do cristão. Ele vive a realidade do amor e da justiça do reino de Deus. E o que nós recebemos em troca? Vivendo a realidade do reino de Deus, da justiça, ódio e perseguição. Por isso, a nossa motivação deve ser sempre fazer a vontade de Deus e manifestar com as nossas ações os valores do reino de Deus. Nosso galardão está nos céus. Nosso galardão está na eternidade. Mas eu, diz o salmista no Salmo 31, 14 e 16, mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. E olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. O meu futuro está nas Tuas mãos. Como o futuro tira o nosso sono. Como as nossas preocupações tiram o nosso sono. E falo aqui um ansioso, meus irmãos. Vocês não têm noção. Como o futuro tira a nossa paz. O futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Então, meus irmãos, nós, em primeiro lugar, como discípulos de Cristo, queremos praticar o amor. Vivemos no ambiente em que testemunhamos o amor de Deus é hostil ao Evangelho. Segundo ponto, a nossa identidade cristã é definida pela lei do amor, nos ensina João. Então, a nossa identidade enquanto discípulos é definida pela lei do amor. Os primeiros cristãos reconheciam os novos convertidos pela forma como o Espírito Santo transformava a maneira deles se relacionarem uns com os outros. Essa era a maneira como os novos convertidos eram reconhecidos, pela prática do amor. Atos 4:32 nos dá uma visão sobre isso. Da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Era no cuidado recíproco que se manifestava o amor daqueles novos convertidos, e isto era uma marca indelével de que eles eram também povo da aliança. Essa era a forma como os primeiros cristãos reconheciam os seus, porque eles se amavam, porque eles se cuidavam. Meus irmãos, sabemos o sinal mais evidente do novo nascimento, portanto, é o amor entre os irmãos. Sabemos, diz João, que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Versículo 14a. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. O sinal mais evidente do novo nascimento é o amor entre os irmãos. E a ausência de amor é a confirmação da falsa experiência de conversão. Quem não ama, permanece na morte. Então, se o sinal evidente do novo nascimento é o amor entre os irmãos, a ausência desse amor é a confirmação da falsa experiência da conversão, porque quem não ama, permanece na morte. E Cristo, meus irmãos, estabelece o padrão normativo para o amor entre os irmãos. Cristo estabelece o padrão normativo. Diz o versículo 16a: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O que é o amor? Como eu disse no começo da minha fala, não é uma abstração.
não é um sentimento, não é um like, não é um emoji. Jesus não fez coraçãozinho para nós. Jesus fez o quê? O que Jesus fez? Jesus morreu na cruz por nós. Se queremos de fato aprender o que significa amor ágape, devemos olhar para a cruz. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina aqui, se nós queremos ver o amor, o que nós devemos fazer? Olhe para a cruz. Se nós queremos, enquanto discípulos, demonstrar esse amor, olhe para a cruz. Se nós queremos conhecer esse amor, olhe para a cruz. E agora, se nós queremos viver esse amor, olhe para a cruz. Lembramos das palavras do apóstolo Paulo sobre a realidade da cruz de Cristo, que tem que ser a nossa confissão. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Onde está a nossa glória? A nossa glória é a cruz do nosso Senhor, no qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Algo muito importante para nós agregarmos isso que foi dito aqui, é que o amor é a expressão da vocação do discípulo de corporificar a Cristo Jesus. O amor é a expressão do que? Da nossa vocação enquanto discípulos de corporificar a Cristo. Sou o que sou em Cristo. Eu sou o que sou em Cristo. Esta deve ser a confissão constante do cristão. A nossa confissão é: eu sou o que sou em Cristo. É por isso que, porque essa corporificação, porque esse imitar a Cristo, porque Ele é o modelo para que nós possamos amar uns aos outros. Terceiro lugar, a lei do amor define as nossas ações, já aplicando a nossa mensagem. Essa é a afirmação de João, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, versículo 16b. Devemos fazer o quê? Dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor sacrificial de Cristo desperta nos discípulos compaixão. Somos, meus irmãos, filhos e filhas amadas por Deus. Somos abençoados com a salvação e o cuidado de Deus. Graça e misericórdia são uma realidade em nossas vidas. Então, essa é uma realidade nossa, em nossas vidas. E qual é a nossa resposta na direção do nosso irmão? Compaixão. Compaixão. O nosso coração, no coração dos nossos irmãos. Nós compreendendo os nossos irmãos, nós cuidando uns dos outros. Então, o amor sacrificial de Cristo desperta em nós compaixão. Agora a pergunta é: como eu posso ser indiferente ao sofrimento dos meus irmãos? Como eu posso? Recebi a salvação, recebi os dons, recebo diariamente o cuidado, graça e misericórdia é uma realidade da minha vida. Como eu posso ser indiferente ao sofrimento dos meus irmãos? Como eu posso estar feliz se o meu irmão está sofrendo? Como? Daí desemboca em responsabilidade. Compaixão, responsabilidade. Nós temos, meus irmãos, responsabilidade uns para com os outros. Pequeno Príncipe, né? Como que é? Eu sou responsável por aquilo que me cativa. Como é que é isso aí, mais ou menos, né? Fazendo uma analogia. Eu sou responsável por aqueles que eu amo. Eu sou responsável. Se alguém tiver recursos materiais, versículo 17, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer dele o amor de Deus? Somos, meus irmãos, o meio através do qual o Senhor cuida dos seus filhos. Nós somos o meio através do qual o Senhor cuida dos seus filhos. Cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus, com o pecado da indiferença.
da indiferença. Vocês já notaram, aqui entre nós, vocês já notaram que tem gente que tem dificuldade de perguntar para o irmão, tudo bem? Como você está? Porque tem medo da resposta. Você imagine se o abençoado fala, não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Você já imaginou se responde assim para a gente? O que a gente faz? Aqui na nossa igreja a gente passa o contato do Guilherme, certo, pastor? Passamos o contato do Guilherme, o Guilherme está ficando responsável por uma dessas áreas aí. Agora você já imaginou? Como é que está, meu irmão? A gente vê o irmão com aquela carinha meio triste, né? Tudo bem? E o irmão, em vez de responder certo, tudo ótimo, não. Não, porque ele tem que responder o quê? Graças a Deus, tudo bem. Essa é a resposta que a gente deve ouvir. Mas vai que ele não responde assim. Ele fala assim, presbítero, está tudo ruim, está péssimo. E daí, meus irmãos? Como é que a gente faz? Se o Guilherme não estiver por perto. Somos o meio através do qual o Senhor cuida dos seus filhos. Sempre gosto de lembrar do Salmo. A gente gosta também. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Sabe por que não tem justo mendigando o pão? Sabe por quê? Porque tem justo repartindo. Na comunidade dos discípulos, meus irmãos, não deveria haver necessidade. Na comunidade dos discípulos não devia haver solidão. Uma irmã viúva solitária, um irmão viúvo solitário. Na comunidade dos discípulos, nós somos o meio através do qual o Senhor cuida dos seus. O amor se manifesta em nós, através das nossas atitudes, na direção do cuidado por aqueles que estão necessitados. O amor de Deus se manifesta em nós, através das nossas atitudes, na direção do cuidado para com aqueles que estão necessitados. Versículo 18. Uma paulada, vou usar esse termo, uma paulada de Jesus. Parece de João. A gente não precisava dessa, né, irmão? Mas João fala, sim, precisavam. Filhinhos, não amemos de palavra e boca, lá no primeiro século, quanto mais agora, mas em ação e em verdade. Não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Concluindo, meus irmãos, por que é importante que os cristãos expressem o amor fraternal uns aos outros? Por que é importante? As ações falam mais alto que as palavras. As ações falam mais alto que as palavras. Seja intencional em suas ações no cuidado para com os irmãos. Pergunte para o seu irmão. Olhe nos olhinhos dele. A máscara não esconde os olhos. Olhe nos olhinhos do seu irmão e pergunte, tudo bem com você? Como estão as coisas? Como estão as coisas? Uma das maiores tristezas minhas na pandemia, além de tantas, foi de certa maneira o silêncio da nossa igreja enquanto denominação. Eu mandei uma carta para a nossa igreja, falando da omissão. Eu falei, vocês estão distantes de nós precisamos de orientação pastoral, nós precisamos de uma palavra do Supremo Concílio da Igreja. Eu mandei uma carta para o secretário executivo, falando para ele assim, nós estamos distantes, naquele início de pandemia nós estamos perdidos. Então eu disse para eles, nós precisamos de ajuda de vocês. Eu era secretário do presbitério e os irmãos ligavam para mim, e daí, Sebastião? Eu falo, estamos juntos, mas junto como? Sem saber o que fazer. Então seja intencional em suas ações no cuidado para com os irmãos. E segundo, a qualidade do testemunho de uma igreja local, prestem atenção, é medida pelo amor entre os irmãos. A qualidade do testemunho de uma igreja local é medida pelo amor entre os irmãos. E esse amor, meus irmãos, é que testemunha, é que evangeliza, é que proclama. Queremos, em nome de Jesus, ser conhecidos como uma igreja onde o amor é uma realidade vivencial. Aprendemos como vencer o pecado? Sim. Agora nós precisamos romper isso
e aprendermos a amar uns aos outros. Qual que é a medida? O amor de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Somos egoístas, somos utilitaristas, somos imediatistas, transferimos responsabilidade, sempre achamos que as coisas não são conosco. Nos livra desse espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que nossa comunidade nasça, floresça, viceje o amor entre os irmãos, no cuidado, um amor vivencial, um amor sacrificial, cujo modelo é Cristo Jesus. Que as pessoas, quando olharem para nós, possam discordar da nossa fé, possam discordar da nossa doutrina, possam discordar da forma como percebemos o mundo, mas que elas possam reconhecer em nós um amor que elas não conseguem compreender. É o amor de Jesus que excede a todo entendimento. Concede-nos essa graça e nos abençoa nesse dia tão lindo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o nosso encontro da manhã. Oremos. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio e por essa palavra. Nos dá, Deus, a coragem necessária para vivermos o Teu Evangelho dia após dia, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, um excelente domingo a vocês, na graça e no amor de Cristo Jesus.